Eu estive lá no Laboratório Centro conversando com a doutora Leila Manfredini Feitosa. E o assunto é muito legal. Aí você vai ficar sabendo sobre células-tronco e a gente vai saber também sobre a coleta de sangue do cordão umbilical. Olá. O programa Willy Entrevista dessa semana vai abordar um assunto super interessante. Eu estou aqui no Laboratório Centro e eu vou conversar com a doutora Leila Manfredini Feitosa, que é hematologista. E o assunto de hoje, um assunto, como eu disse, muito interessante, terapia com células-tronco. Acredita-se que a terapia celular pode representar uma das poderosas armas da medicina aí nos próximos anos. Vamos falar do Criovida, que o Laboratório Centro, desde maio de 2006, trouxe com pioneirismo para a região aqui do Alto Tietê. Trata-se de coleta de células-tronco de sangue de cordão umbilical, favorecendo assim o tratamento de diversas doenças. Tudo bom, doutora Leila? Tudo bem, Willy. É um prazer estar aqui com você. E como você realmente comentou, é uma inovação que o Laboratório Centro trouxe já há um tempo. Eu tive todo um treinamento lá no Criovida. Toda uma preparação. Toda uma preparação lá no Criovida. Ele se localiza em Belo Horizonte, com as instalações mais modernas para realmente a preservação da célula-tronco colhida. Como que funciona essa coleta de cordão umbilical? É uma coleta até que simples, né? Porque a célula-tronco, você consegue a célula-tronco em vários tecidos, mas principalmente as células-tronco embrionária e as adultas. As adultas no sangue de cordão umbilical ou a medula óssea, que é dentro do osso. Então, a gente pratica o procedimento na hora do parto, que pode ser cesárea ou parto normal, mesmo o parto normal. A grande diferença de outros serviços é que normalmente colhem a célula-tronco apenas no parto cesárea, porque é previamente marcado. Como a gente aqui em Mogi reside aqui na cidade, a gente colhe a qualquer momento, a qualquer hora. E essa coleta é realizada em hospital aqui na Santa Casa? Sim, é realizada em qualquer hospital. Qualquer hospital, qualquer um dos hospitais da região, durante o parto. Geralmente, o obstetra que está atendendo a paciente informa, ou a paciente pegou a informação no nosso site, ou em outro veículo de informação, entra em contato, isso já é feito todo o planejamento e se colhe na hora do parto. Isso tem um custo, doutora Leila? Sim, tem um custo que atualmente é muito mais acessível. É um custo assim que baixou muito de um tempo atrás, né? E é dividido, para você ter uma ideia, Willy, se por acaso isso é feito no início da gestação, isso é dividido em 10 vezes. Então dá para pagar tranquilamente, fora que a manutenção anual também é barata. Sai menos de R$50 por mês para você manter a célula-tronco congelada e criopreservada. E como tem sido a procura? Olha, não é uma coisa assim com muita procura, mas a gente aqui em Mogi... Falta informação ainda a respeito? Eu acho que falta um pouquinho de informação, porque as pessoas ouvem muito, às vezes, pela televisão, mas não sabem da importância. Do que se trata, realmente? Isso. Da importância, né? Da importância de você ter, porque você imagina que aquele serzinho que está ali nascendo e, de alguma maneira, vai ter aquela célula preservada, isso vai ser usado para inúmeros procedimentos. E cada vez mais a medicina está evoluindo. Como você mesmo falou, a terapia celular é uma terapia do futuro. E isso vai... Eu brinco até que eu falo para convencer que isso daqui a pouco vai ser usado daqui a uns anos até para regeneração, para ruga, quer dizer, para inúmeros procedimentos, desde de recuperação de um órgão, de recuperação neurológica, para neoplasias que você pode usar, principalmente para as leucemias. É muito interessante. Como que funciona, doutora Leila, essa terapia celular? E como que ela está sendo utilizada hoje? Sim, então você colhe, isso é armazenado e... Vai para o laboratório, isso? Isso, vai para um laboratório. É feito todos os exames
desde sorologia para doenças infecciosas, até citometria de fluxo, de contagem de células, separação do que realmente é célula-tronco, porque você tem uma abundância muito grande no sangue de cordão umbilical. Tem todo um parâmetro, porque você não pode, vamos dizer, uma criança prematura, isso realmente pode comprometer o número de células. Então, a gente tem toda uma técnica para isso. Isso é armazenado e você, na utilização, outro dia realmente saiu que foi uma das primeiras vezes, né, em Paris, na França, que foi utilizado célula-tronco para uma criança. Quer dizer, já tinha crescido, então já era uma adolescente, no uso para... Tinha no banco o sangue de cordão, que já era dela, colhido dela, do cordão umbilical dela, e foi utilizado para tratamento. Tem perigo de rejeição? Nenhum perigo de rejeição, porque você... Para vocês terem uma ideia, o que é a rejeição? A rejeição é quando você usa a célula de uma pessoa para outra pessoa. Então, hoje, por exemplo, fazem-se transplantes que não sejam idênticos. Então, por exemplo, transplante renal. Só que essas pessoas têm que tomar imunossupressor o resto da vida. E realmente acaba comprometendo a saúde dessa pessoa, porque a qualidade de vida é corticoide, ciclosporina, uma série de medicamentos. Ajuda de um lado e atrapalha do outro. É por isso que, além da célula-tronco do sangue de cordão umbilical, hoje o autotransplante é uma coisa assim já difundida. Então, mesmo pacientes que têm uma doença maligna, hematológica, no caso as leucemias, os linfomas, então é colhido célula, se seleciona essas células e se devolve essas células tronco sadias para o próprio doente. Isso é o autotransplante. Você utiliza suas próprias células porque você evita os problemas de rejeição. Doutora Leila, há uma grande discussão entre médicos, conselhos de ética e religiosos sobre a utilização de células de embriões para terapia celular, né? Em que situação o Brasil se encontra atualmente nessa área? Olha, o Brasil, com a aprovação da biossegurança, da lei de biossegurança, realmente teve um impulso nisso, né? Realmente a gente tem como país, para se ter uma ideia, os Estados Unidos isso não é aprovado e no Brasil isto é aprovado. Continua a polêmica religiosa, mas o benefício para o paciente é isso que eu acho interessante no nosso país, que o nosso país realmente tem uma visão de futuro moderna, né? Então você acaba tendo, tanto é que a terapia com os pacientes soropositivos para HIV, né? Nós somos pioneiros no mundo em relação à terapia, à quebra de patente, algumas atitudes que o governo precisou tomar, mas em relação à lei já está bem adiantado e de alguma maneira eu acho que você caminha para poder ter o desenvolvimento cada vez mais acelerado na terapia celular. Então a terapia com célula-tronco pode comprovadamente tratar muitas doenças, né? Sim, muitas doenças. Na minha área, principalmente... Quais são os avanços reais, por exemplo? Sim, olha, para você ter uma ideia, eu até queria ter passado para a Denise, não passei, outro dia, muito interessante, um transplante que eles fizeram de traqueia de uma paciente. Eles fizeram um transplante, pegaram um tubo traqueal e recobriram essa traqueia com células-tronco. Então, todo o epitélio, a traqueia é esse órgão aqui, que quando a gente, aqui no pescoço, né? É isso, a cartilagem durinha. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram uma traqueia de uma pessoa que faleceu, eles realmente tiraram todas as células, através de uma série de lavagens lá e de substâncias, eles povoaram essas células, essa traqueia, com células-tronco da paciente que ia ser transplantada, da receptora. Povoaram as células-tronco e transplantaram a traqueia numa paciente. Veja que coisa, né? A gente já imagina que está naqueles filmes de ficção científica. E realmente deu muito certo, porque foi apresentado isso para o mundo. Ela já tem uns quase 6 meses de transplante e sem problemas. Doar sangue, inclusive, me dizem que é muito saudável, né? Para a pessoa que doa, né? Sim, porque o que acontece?